Bom, conforme a orientação do professor Emerson de Assis, vamos dar início ao nosso trabalho que trata sobre as fontes do direito privado. Bom, segundo Afonso Nigri, o direito internacional privado é a ciência jurídica que resolve os conflitos de leis no espaço e disciplina os fatos em conexão com as leis divergentes e autônomas. Bom, partindo desse pressuposto, entendemos que o direito internacional privado estabelece relações entre as pessoas e relações jurídicas. Portanto, hoje em dia, devido à globalização, as relações jurídicas não se limitam aos territórios nacionais, pois existem relações de consumo entre pessoa física e uma empresa internacional, por exemplo. E então, diante dessa paradoxo, existem os contratos e eles são complexos, porque são dois grupos econômicos de países distintos. Dessa forma, surge a existência dos conflitos sem regulação nessas relações. E assim que nós podemos entender a grande importância do direito internacional privado, que é justamente com o objetivo e a finalidade de regular essas relações jurídicas com conexão internacional, objetivando uma resolução pacífica entre os conflitos existentes. Podemos entender, então, que o direito internacional privado pode ser conceituado como o ramo do direito que estabelece normas e princípios para solucionar os conflitos de leis decorrentes de relações jurídicas com conexão internacional. O direito internacional privado divide-se em fontes formais e fontes materiais. As fontes materiais do direito internacional privado são consequência de produção, elaboração de certa norma jurídica, decorrente das necessidades sociais, econômicas, políticas, culturais, morais e até mesmo religiosas, que podemos citar o exemplo de adoção internacional e conflitos de lei no espaço, que fazem parte das fontes materiais. Já as fontes formais, elas correspondem às normas que contêm as regras a serem aplicadas a tais fatos transnacionais, ou seja, são os métodos ou processos de criação de uma norma jurídica, ou seja, as diversas técnicas que permitem considerar uma norma como pertencente ao universo jurídico. Nelas estão incluídas a lei, jurisprudência, tratados, doutrina e princípios. Vamos falar agora sobre fontes internas. No direito internacional privado, os conflitos de leis têm suas fontes internas baseadas em 3 pilares: Constituição, leis e costumes. Importante destacar que, além dessa tríade, se é assim que a gente pode chamar, existe também o papel importante da jurisprudência e doutrina na solução dos litígios internacionais. Se traçarmos uma escala de importância, poderíamos começar com a Constituição e com as leis, inclusive se sobrepondo aos costumes e tratados. A fonte mais eloquente para o direito internacional privado no Brasil é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. Por exemplo, que a gente pode encontrar nos artigos 7º ao 19º. Encontramos disposições que versam sobre as formas de resolução de conflitos de conexão internacional em diversas áreas do direito. Por exemplo, disposições sobre direito de família a gente encontra no artigo 7º. Já disposições referentes a obrigações nós encontramos no artigo 9º. Questões de sucessão estão dispostas no artigo 10º. É importante ressaltar que esses são alguns exemplos, das disposições na LINDB. Mas infelizmente a LINDB não conseguiu ao longo do tempo e não consegue alcançar a complexidade das questões que versam sobre conflitos de conexão internacional, razão pela qual sofre muitas críticas, porque muitas vezes ela não está apta para ser empregada. Entretanto, existe ainda um número razoável de leis no Código de Processo Civil que, em alguma medida, regulam esses conflitos internacionais. Apesar de, como a gente já falou, não se constituírem fontes formais do direito internacional privado, a jurisprudência e a doutrina, em certos aspectos, elas funcionam como um guia para a resolução de conflitos, na busca de solução juridicamente mais apropriada. Por exemplo, no dizer do Mauzuoli, o direito internacional privado é uma matéria muito carente de bases sólidas ainda. Ela ainda está em construção.
e em muitos aspectos necessita da ajuda incontestável, tanto da jurisprudência quanto da doutrina. Além das fontes internas, nós temos também as fontes externas, que são as fontes internacionais do direito internacional privado, que são elas os costumes e os tratados internacionais. Eles são de extrema importância porque regulam alguns aspectos específicos que não são regulamentados pelas fontes internas. Algumas vezes, porém, apesar da existência de fontes internas que regulam certas questões de propriedade intelectual, os tratados ou práticas internacionais complementam a legislação interna do país e auxiliam os juízes na resolução de conflitos judiciais. Portanto, neste papel também merecem destaque as fontes internacionais do direito internacional privado, especialmente porque atualmente se busca um diálogo de fontes nessa resolução de conflitos das normas internas. Sobre os tratados internacionais, é claro que para entrar em vigor a nível interno, o tratado deve ser ratificado pelo governo após um referendo na Assembleia Nacional e já entrar em vigor a nível internacional, antes que as novas regras do direito internacional privado possam ser impostas aos estados contratantes, revogando aquelas que contrariem a legislação interna. O Parlamento confere ao Presidente da República plena autoridade para ratificar tratados, mas não obriga a fazê-lo. No nosso ordenamento jurídico, a ratificação de tratados é discricionária e pode ou não ocorrer após a aprovação da Assembleia Nacional. Quando ratificado, o tratado começará a vigorar no Brasil se já estiver em vigor externamente, ampliando assim a norma com validade interna. A aplicação dos costumes internacionais, que é outra fonte do direito internacional, pelo Estado, ela deve ser direta, ou seja, não é necessária nenhuma transformação ou incorporação. Tal como na órbita externa, as práticas internacionais podem ser aplicadas diretamente internamente, sem exigir qualquer ação estatal para serem eficazes. Ressalta-se que no Brasil, esta aplicação direta dos costumes está expressamente consagrada no artigo 4 da LINDB, que dispõe: quando a lei não dispuser, o juiz decidirá a causa com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. Por fim, sobre a jurisprudência, que também é uma fonte internacional, é certo que a jurisprudência nacional ela é incomparável com a jurisprudência internacional, porque além dela proporcionar maior clareza aos juízes dos tribunais, a jurisprudência nacional também pode abordar questões que são mais comuns a nível nacional do que a jurisprudência internacional. Em qualquer caso, contudo, embora o número de questões tenha diminuído, o papel da jurisprudência internacional como determinante da lei aplicável às relações do direito internacional privado ainda permanece. É possível afirmar que desde a metade do século XX passou a existir um direito transnacional, ou seja, um direito que transcende as fronteiras nacionais, como o próprio nome já é bem sugestivo. E trata de um direito espontâneo, que é produto da prática comercial internacional, proveniente de fontes próprias com base em usos comerciais. Portanto, o direito internacional, o direito transnacional, é utilizado para designar a origem de determinado conjunto de normas ou decisões. Desse modo, o direito internacional, o direito transnacional, não seria nem nacional nem internacional, mas fruto de uma ação ligada a entes privados com o apoio direto e indireto dos Estados, tendo como característica marcante ser composto por normas de origens não estatal, voltadas a convenções transfronteiriças, que quer por meio do reconhecimento da autonomia da vontade ou mesmo da execução de laudos arbitrais. Assim, o direito transnacional deve ser interpretado como um conjunto com os demais direitos envolvidos nos fatos fronteiriços, impondo condicionantes a respeito de valores que o direito internacional privado engloba. Os órgãos de produção dessas normas transnacionais podem ser privados, como a Câmara de Comércio Internacional, que é o UNIDROIT, Unificação do Direito Privado, que é uma organização internacional. Assim, a propagação do direito transnacional revalida a existência de um pluralismo jurídico global, com normas advindas dos Estados, bem como dos seus agentes privados. É certo que com diversas fontes, em algum momento elas entrariam em conflitos, e é o que nós abordaremos agora em 2 tópicos.
Referente aos conflitos entre as normas de categorias distintas, em alguns países foram utilizados critérios de descentralização para resolver conflitos entre as fontes do direito internacional privado de diferentes tipos, por exemplo, entre tratados internacionais e direito interno. Nesse sentido, não é comum que alguns sistemas jurídicos nacionais prevejam a primazia dos tratados sobre o direito nacional de propriedade intelectual. Relacionada aos critérios que são utilizados, para dirimir esses embates, o critério vai dialogar, esses critérios vão dialogar entre as fontes e a interpretação mais benéfica da norma para as pessoas. A ideia central é ampliar a discussão por campos mais equânimes, se afastando de decisões não coerentes com os avanços que já foram alavancados até aqui em relação aos direitos humanos e fundamentais. Muito obrigada.